Olá a todos, meu nome é Alisson Faria Araújo, estudante do curso de Teologia pela Unicesumar. O meu RA é o 210 13 280 dígito 5. E nós vamos falar hoje sobre alguns fatos históricos sobre a colonização europeia aqui na América Latina, e em específico aqui no Brasil. Então nós temos a Igreja Católica, nós temos os índios, a conquista, nós temos a teologia e a monarquia, fazendo parte desse complexo, desse complexo fato histórico aqui nas Américas. E antes, de falarmos sobre essa colonização, é importante nós conhecermos, um pouco sobre a sociedade indígena nesta época. Como que esses índios viviam? Eles viviam nesse território vasto, entre 1492 e 1572 aqui na América Latina. Eles viviam em sociedade até organizada, eles tinham líderes tribais que mantinham essa organização em funcionamento, conhecido como pajés. Eles tinham respeito da sua comunidade, eram guias espirituais, líderes na guerra e curandeiros. Tinham também a agricultura, a pesca e a caça bem desenvolvidos para o sustento e organização social, trazendo uma diversidade cultural, já que havia uma interação comercial entre tribos e vários grupos indígenas compartilhavam dos mesmos conhecimentos, como o manuseio do fogo, a cerâmica e até mesmo a metalurgia em alguns grupos. Outro fato comum entre as tribos indígenas era que a propriedade era um bem de todos, e poucas tribos tinham a propriedade como bem individual ou privado. A vida religiosa era bem diversa, e o totem quase sempre predominava nessas culturas. Ou seja, o totem era uma divindade ali bem comum, entre esses grupos indígenas, mas havia também outros segmentos religiosos, outras divindades. Então havia também toda essa mistura, todo esse sincretismo religioso por parte dos indígenas também nesta época. E os aspectos que ilustram bem o mundo indígena nesta época é a diversidade de povos, a forma de organizar suas sociedades, as culturas, a geografia. Então era uma sociedade riquíssima em cultura, em diversidade religiosa, em formas também de interação com a terra. Então, diante desta vida comum, simples e naturalista, chegam então os colonizadores europeus. Só que eles chegam com a igreja também. Então, chegam aqui na América Latina, no nosso território também brasileiro. Chega também os europeus, os espanhóis, os portugueses. Então eles chegam aqui já com os seus objetivos bem traçados, de colonizar essa terra, de explorar essa terra. Mas isso não se deu de forma tão humana, podemos dizer assim. Então chega a monarquia, o Estado, os colonizadores, os desbravadores, chega a igreja. Então chega toda esta comunidade cultural bem diversa também, já bem desenvolvida também em tecnologia, e chega então a igreja, o Estado, e eles chegam com seus interesses na colonização. E esses interesses eles são comuns em relação à expansão. Tanto o Estado quanto a Igreja tinham uma visão expansionista na questão da colonização. Seja o Estado conquistando para expandir em território, economia, cultura, política e poder, e a Igreja em expandir a religião católica romana. Ambas com interesses comuns, servindo mutuamente uma a outra. Uma dependendo da outra com objetivos não sujeitos à justiça. E toda essa complexidade religiosa, cultural, econômica, política e militar europeia, tudo isso desaba sobre a comunidade indígena presente em nosso território.
E os índios que viviam de forma bem natural e simples, né, em seu modo de vida, eles não perceberam as verdadeiras intenções dos conquistadores. No início da colonização, os índios eles receberam os visitantes de forma pacífica e até solícita, né, diante de algumas dificuldades ali por parte dos conquistadores. À primeira vista, a curiosidade e o encantamento dominaram os corações primitivos, mas eu me refiro aos europeus. Passada a euforia da visão do desconhecido, os colonizadores começaram a executar de forma sistemática a colonização, impondo através da violência a superioridade militar que tinham na época sobre os indígenas. Estima-se que 2,5 milhões de índios viviam na parte do continente na época do descobrimento, e hoje resta por volta de 120 mil. Então, o objetivo da igreja era a obra missionária na evangelização dos indígenas, mas esse fato não cadenciava a ocupação dos europeus nesta terra. Os interesses da monarquia por glória, riquezas, poder e ouro predominavam sobre os interesses religiosos, que por um longo tempo estavam em concordância em subjugar os índios como se fossem pagãos a serem salvos pela Igreja Católica Romana. Embora mais tarde alguns desses sacerdotes católicos protestaram contra a escravatização indígena, mas não tiveram sucesso efetivo, porque o projeto colonial e o desenvolvimento da colonização estava arraigado também na Igreja Católica Europeia nesse período, né? Então nós podemos observar diante dos fatos que muitos eventos complexos que marcaram a história da colonização europeia em território hoje conhecido como Brasil, pelos portugueses e espanhóis, todos esses fatos trouxeram uma desigualdade que faz parte dos alicerces desta nação, começando pela escravidão dos índios até a chegada dos negros vindo da África na década de 1550. E toda essa desigualdade faz parte da história da humanidade em todos os continentes, onde a classe dominadora, a elite, subjugava povos considerados inferiores devido à sua cultura de vida, que era analisada do ponto de vista dos colonizadores da igreja. Os colonizadores que defendiam os interesses da elite, a conquista pela riqueza, glória, poder e expansão territorial. Em paralelo, encontra-se a igreja com o objetivo de expandir sua religião e também com interesses econômicos, já que fazia parte do projeto de colonização, onde a força motriz encontrava-se no Estado. Existe um paralelo presente entre a monarquia e a teologia usada nessa época. E defino esta como teologia das elites, porque a teologia era uma ferramenta usada para dominar uma sociedade descoberta, os índios, com interesses sistemáticos entre ambas instituições presentes na colonização. Essa teologia, ela existe até hoje nas diferentes instituições cristãs em nosso país. Podemos ver essa teologia da elite nas disputas travadas nas redes sociais entre instituições religiosas que têm como objetivo impor sua teologia como absoluta. E diante de tantas teologias conhecidas e em construção, cabe, através do conhecimento teológico presente nas Escrituras, encontrarmos a teologia prática, que nos conduz à justiça, retidão e amor, pilares de uma sociedade cristã. Mas não vemos esses pilares na sociedade cristã europeia da época da colonização e, infelizmente, também em nossos dias.